o Vasco da Gama e o Corinthians como adversários em comum. Os dois, Vasco da Gama e Corinthians, dependem desses resultados. O Vasco da Gama para fugir da zona do rebaixamento e o Corinthians ainda alimentando a esperança de uma vaga para a Libertadores ou primeira fase da Libertadores da América. Só para colocar isso aí, porque isso faz toda a diferença. Porque o último jogo do Internacional é exatamente em casa contra o Corinthians. Vai que o Corinthians precisa do resultado para se classificar para a Libertadores. É outro patamar de luta, só para exemplificar. Eu penso da seguinte forma: o Flamengo tem o Vasco da Gama como primeiro adversário. Ponto. Tem o Bragantino como segundo adversário. Tem o Corinthians como terceiro adversário. E aí vem o Internacional na quarta partida, nessa sequência de 5 para terminar o Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo conseguir 3 vitórias ou a manutenção desse espaço entre 4 e 3 pontos, eu acho que se o Flamengo chegar vivo, como a gente diz na gíria do futebol, nesse jogo contra o Flamengo, contra o Internacional, que é no Maracanã, aí muda, aí eu acho que é a decisão do campeonato. Aí eu acho que é a decisão do campeonato. Esse jogo pode determinar. O que o Flamengo espera? Que o Internacional tenha um tropeço contra Atlético Paranaense, próxima partida do campeonato, Vasco da Gama, e depois vem o jogo contra o Flamengo, para encerrar a participação diante do Corinthians. Então, a gente tem que visualizar os jogos para entender e mostrar para o torcedor que o Flamengo precisa chegar vivo contra o Internacional. E o Internacional tem que manter essa distância para o Flamengo de pelo menos 1 ponto a mais, porque no confronto, se perder, ainda terá 1 ponto de diferença na última rodada do campeonato. Eu sei que é um pouco complicado, mas é só para tentar explicar para o torcedor o que vai acontecer. Então, para a gente conseguir visualizar, então, como você falou, tem que visualizar o campeonato. Vamos colocar aí na tela, que o Pascoal destacou. Os dois vão se enfrentar, certo, Ivana, na penúltima rodada. Sim. Só que aí é o seguinte também, viu, Pascoal? Não sei o que a Ivana acha. Se o Inter mantiver esses 4 pontos, mesmo que ele perca do Flamengo, aí ele joga em casa por uma vitória contra o Corinthians. Foi o que o Pascoal falou. E com ponto à frente. Exato. E continua ou não? Ou aí já é pressão? Exato. Aí o Inter continua dependendo só de si, mesmo se perder do Flamengo na penúltima rodada. Então, o pulo do gato tá aí, do Inter manter pelo menos esses 4 pontos de diferença até o confronto direto na 37ª rodada. E aí vencer do Atlético Paranaense, vencer do Sport, vencer do Vasco. Ou, caso perca, né, de um deles, dá para pegar? Contar com o tropeço do Flamengo também. Também. Ozinho, é mais difícil para quem aí? O que você acha? Olhando assim a tabela, você fala, não, isso aqui é caminho para o Flamengo, isso é caminho para... Bruno, olha só, a gente está falando dessas duas equipes, é claro, Inter e Flamengo, mas eu não descarto o Atlético Mineiro, que para mim tem a tabela melhor do que os dois, né? O que o Atlético Mineiro tem pela frente. Eu vou voltar no tempo, eu não gosto de ficar falando toda hora do que aconteceu comigo, mas assim, é a experiência do que eu vivi. Nesse momento, 5 rodadas, jogo a jogo, né? É jogo a jogo. Quando você está lá no início do campeonato, pontos corridos ou na metade, você até projeta toda a tabela. A gente fazia isso, os treinadores, comissão técnica, olha, esse jogo aqui 3 pontos, esse jogo aqui 1 ponto, esse jogo aqui interrogação, né? Um jogo que se você perde, você recupera lá na frente. Só que agora, essa tabela que a gente vê, 5 jogos, né, faltando, eu tenho certeza que o Rogério Ceni e o Abel eles estão trabalhando jogo a jogo. Para mim, qual é a diferença? O Flamengo joga só 2 jogos fora de casa, contra o Bragantino e contra o São Paulo. O Inter joga 3 jogos fora de casa. Né? Então, mas pensando eu, né, como aquele ex-atleta ou até trabalhando em comissão técnica, o jogo do Inter é esse jogo contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense subiu de produção, está querendo entrar naquele grupo ali da Libertadores, G8, G7, tirou ponto do Flamengo, ganhou do Flamengo no último compromisso, o Flamengo perdeu jogando lá na Arena da Baixada, que a gente sabe que é difícil.
existe uma rivalidade Atlético Paranaense e Inter, né? Essa proximidade ali, tem toda essa história. Então, para mim, esse jogo é importantíssimo para o Inter, nessa sequência de jogos que ele tem fora de casa, até chegar o jogo do Flamengo. Então, o Inter ganhando esse jogo do Atlético, ele dá um passo gigantesco. Agora, como eu falei e volto a dizer, lá dos dois aí, tem um time ali atrás que está assim, só olhando isso tudo aí, falando assim, ó, perde um pontinho aqui, perde um pontinho ali, porque a minha tabela é boa. A minha tabela é boa. Então, antes que a torcida do Atlético não comece a xingar a gente, eu estou aqui dizendo que acho que o Atlético entra nesse bolo aí também. Entra bem nesse bolo aí, esses três. Mas, pelo Inter jogar 3 jogos fora de casa, tem uma tabela mais complicada, sem dúvida. O Galo, na próxima rodada, joga contra o Goiás fora. Ô, professor, você quer fazer aquele desafio aí de somando os pontos? Quer começar? Vamos, belisca ou não belisca? Vamos, e somando esses pontos aí? Vamos. Cada um vai falando uma rodada, pode ser assim? O professor fala a 34ª rodada, e vai pro Pascoal, Zinho, Ivana, e vamos indo, pode ser? Bom. Então vai, professor, comece. 34ª, os dois ganham e a situação continua igual. Inclusive em relação ao Galo, né? Porque se os dois ganham, a vida do Galo não muda muito, mesmo ele vencendo também. 34ª, eu acho que a gente vai estar na mesma situação aqui. Você olhando, acha que alguma tabela é mais fácil que a outra, professor? Eu acho que o Inter tem uma vantagem. Tem um jogo do Inter aí, contra o Sport em casa, que é o famoso jogo óbvio para quem quer ser campeão. O Flamengo não tem esse refresco. Você pode ver do outro lado, é tudo clássico. Então o Inter tem esse conforto, tem o conforto desse jogo, né? Em tese, né, Zinho? Antes da bola rolar. Jogar em casa com o Sport para cair, você tem que ganhar do Sport. Isso é ponto pacífico. O Flamengo não tem um refresco desse ali do outro lado. Pode olhar. É tudo clássico. Você vai falar, é favorito contra o Corinthians em casa? É favorito, mas tem o peso da camisa. É favorito contra o São Paulo? Nem sei se é, mas é fora, um São Paulo desinteressado, tem essas coisas. Mas o Inter já tem esses pontos na frente. Tem esse joguinho que caiu do céu aí, porque nessa sequência é um oásis, um jogo desse. Então eu acho que o Inter tem essa pequena vantagem, mas nada de tão significativo assim. Para a rodada que vem, só no belisca ou não belisca. Os dois beliscam legal e continua. E acho que o Galo também belisca. Tá. Ô, Pascoal, você vai na 35ª então, Ivana, você se prepara que você vê que a 37ª rodada vai cair para você, hein? Então vai lá, agora é o Pascoal. Eu acho que na 35ª, eu concordo com o professor, o esporte tem um estilo de jogo e o esporte tem um formato de jogo definido, o Jair Ventura adotou. É o chamado jogo reativo. Ele joga com o time atrás para tentar a velocidade dos seus atacantes e nessa bola de velocidade tentar ter sucesso numa partida. É difícil. É 3 pontos. É difícil. 3 pontos aí pro Inter. Eu penso como você. Acho que aí acho que o Internacional tem os 3 pontos nessa partida. O Flamengo contra o Bragantino vai roer osso. É osso. Osso de canela. Osso. O Bragantino fez um bom jogo contra o Internacional. Não fosse um pênalti dado pela arbitragem, pelo VAR, que eu entendi como pênalti, mas precisou do VAR para dar o pênalti, porque o árbitro tinha dado escanteio. Não fosse aquele lance, o time do Internacional foi um sofrimento para ganhar o jogo do Bragantino. O Bragantino foi até melhor que o Internacional. Acho o jogo osso para o Flamengo esse. Eu acho que esse jogo o Flamengo tem que dar tudo que pode nessa partida. Melhor até do que jogou ontem no jogo contra o Sport, que fez um bom jogo. O Flamengo jogou direitinho, jogou bem pra caramba ontem. Agora, eu vou dizer para você, os dois passam. Com mais tranquilidade para o Internacional e osso para o Flamengo. Mas você quer 3 pontos ou 1 ponto para o Flamengo? Não, 3 e 3. 3 e 3. 3 e 3. Tá bom, 3 e 3, tá bom. Ozinho, o Vasco vai jogar a Vera aí com o Inter? Vai jogar a Vera porque, como o Pascoal falou no início, né? O Vasco precisa somar pontos para sair da zona da confusão. Né? Tem jogos complicados aí na sequência. Então, vai a Vera. Eu estou discordando dos meus companheiros totalmente aí nessa 34ª, 35ª. Por quê, Zinho? Eu acho que o Inter tropeça contra o Atlético Paranaense e o Flamengo tropeça contra o Bragantino.
Eu acho. Então vai. Mas aí seria um ponto para cada? Empate ou derrota? Aí continua no igual também. mínimo, no mínimo tem um empatezinho, mas eu acho que depois o Inter pode tropeçar contra. É a minha rodada, né? Acho que o Vasco empata com o Inter. É um pontinho para o Inter nessa rodada aí, Opa. 36ª. E o Flamengo ganha o jogo dele contra o Corinthians em casa. Eu colocaria 3 Ixi, pontos. aí Opa, então diminuiu, hein? chega inteiraço no. E 1 ponto do Inter contra o Vasco. O Zinho nem acha isso, ele só falou para complicar a vida da Ivana aí. Não, eu acho. Vai, Ivana, se vira. Acho. Tô brincando. Então, 1 e 3, certo? 1 para o Vasco, 1 ali para o Inter contra o Vasco e 3 pontos para o Flamengo contra o Corinthians. É isso, né, Zinho? Sim. Tá bom. Ivana, e aí, hein? Tem esse super confronto, hein? Segundo, nas nossas contas aqui, esse confronto pode mudar, pode valer a liderança. Não estamos ouvindo. Mutou. Não ouvimos. Não Voltou, ouvimos. Ivana. Oi. Voltou de propósito? Voltei? Voltou. Voltei. Ela queria fugir dessa briga aí. É fria. Queria fugir. É fria. Não, é que rolou uma furadeira aqui, aí eu mutei, aí acabei esquecendo. Deixa eu ver, vocês me colocaram em maus lençóis. Eu discordo de algumas aí. Eu acho que o Flamengo ele empata com o Bragantino. O Vasco também não vai ser um jogo muito fácil para o Flamengo. Eu acho que o Lucha vai querer crescer de novo. Lembra no ano passado? Vai tentar ser o jogo, acho que, dessa reta final do Vasco. Enfim, mas eu ia murar, mas eu não vou murar, não. Eu acho que dá Inter no confronto com o Flamengo. Então, O Inter ganha o jogo? Eu acho no Maracanã, que ganha. Ivana? Eu acho que ganha. Eita! Vai fazer o que já fez no Morumbi? Talvez não pelo número de gols, mas... Sei, o prof. jogo Eu acho fora que o contra o Abel, rival ele direto. tá... Então, o Abel tá numa boa fase. Abelão. Depende muito Mete 3 pontos dessa aí. sequência. Depende muito da sequência que vem. Caiu a luz aqui rapidinho, mas eu acho que eu tô no ar, né? Ou não? Sim. Tá no ar. Eu acho que depende Você muito brilha, dessa sequência. você não precisa de luz. Obrigada. Você Eu é acho que luz, depende muito é raio, dessa- estrela e luar. Uau! Depende muito dessa sequência Eita, mas que ó, o apostar vem no antes. Inter ganhando do Flamengo no Maracanã é puxado, hein? Mas o Abel, lembra Mas aí, o Inter e Abel vai querer Inter fazer e valer esse Flamengo é em pontinho Porto aí, Alegre, hein, não é? Bruno? Não, Não, o no Inter Maracanã. joga fora, vai ser no Flamengo ganha Maracanã. Ah, é fora. Maracanã. É fora, no Maracanã. Lembra? Maracanã. É. Isso, no Maracanã. Eu acho que o Um jogão, né? Abel Foi um jogão o primeiro jogo. vem com uma motivação extra para esse jogo, sabe? E o Inter só depende das próprias pernas. Depende também muito dessa sequência anterior. Se o Inter continuar embalado, que eu acredito que vai continuar, então por isso que eu acho que vai dar Inter no confronto direto com o Flamengo. Tem a questão do Abel querer se provar em cima do Flamengo, sabe? Toda aquela coisa. Se ele tiver confiante, eu acho que aí vai. Então é porque eu estou apostando numa sequência anterior do Inter muito boa. Então eu acho que ele vai nesse embalo. Se o Foi Inter aquele ganhar 2-2, os vocês lembram do gol do Everton Ribeiro no finalzinho? Foi. Um jogão. Um dos grandes Jogaço. jogos do campeonato, não foi, Celso? Belo jogo. Agora, se o Inter ganha os 3, eu tenho um palpite que os dois ganham os 3 na sequência e vão para o confronto com essa diferença que separa hoje. Acho que os dois estão num nível de atenção e de futebol suficiente para isso. Só acho que o grande fenômeno aí é se o Inter ganha esses 3 jogos antes do confronto com o Flamengo, ele somará 12 vitórias seguidas. Isso é uma coisa muito significativa. Se você pensar que um turno tem 19 jogos, um time ganhar 12 na sequência é uma coisa histórica. Ô Celso, só uma coisa, já manda os pontos aí, vai, de que o Inter faz contra o Corinthians e o Flamengo. Porque aí é o seguinte, vamos pensar no Galo, né? Qual a pontuação que o Galo tem que fazer, mas vai, manda a pontuação aí, Celso. Eu acho que o Inter faz 12 menos os jogos com o Flamengo. O resto ele gabarita. Aí precisa ver o jogo com o Flamengo. O que é que eu ponho no jogo com o Flamengo? O Inter fazendo 12? Não. Põe aí o Inter com e Corinthians Corinthians, é 3, São Paulo né? e Flamengo.
Ah, com o Corinthians é 3 para o Inter. E São Paulo e O Flamengo? São Paulo e Flamengo vai depender muito do que o Flamengo conseguiu contra o Inter. Porque se o Flamengo já deu o pulo do gato contra o Inter, ele se satisfaz com o empate contra o São Paulo, né? Sim. Pode acontecer isso. Sim. Mas o que você quer? Eu tenho mais firmeza na vitória do Inter contra o Corinthians, no Beira-Rio, do que no Flamengo ganhar do São Paulo no Morumbi. Então põe o São Paulo em empate. Bota 3-1. São Paulo empate. Pode Isso. ser? Pode. Tá bom. Então vai. Aí vamos ver com quantos pontos cada um vai chegar. Olha o print. O Inter com mais... Não, põe a Ivana no print, pelo amor de Deus. Já tô cansado aí de print, de tudo que é campeonato. Deixa a Ivana nesse print aí. Nossa, cadê? o torcedor do Flamengo vai ficar bem meu amigo, porque eu dei vitória para o Internacional no confronto direto. Mais 13. O Inter chegaria então a 78 pontos. Não é isso? O Flamengo chegaria a 71. O Atlético, se vencer todos os jogos, pode chegar a 75. Tá? Então não alcançaria o Internacional, mesmo que o Galo, mesmo se vencer todos os jogos. Ultrapassa o Flá, mas é bastante ponto para o Internacional. Você está confiando assim no Inter, ou Pascoal, desse jeito, para fazer 78 pontos na competição? Você tem que lembrar que o Inter está no chamado viés de alta. O futebol do Internacional tem sido um futebol eficiente. Eficiente. Não é tecnicamente brilhante. Obrigado, Zinho, pela ajuda. Não é tecnicamente brilhante. Longe disso. O Internacional faz um gol e se arruma todo para ter o contra-ataque. É assim que joga o time do Internacional contra o Bragantino. Sabia que o time do Bragantino gosta de marcar alto. O que fez o Inter? Marcou alto o time do Bragantino nos 6 primeiros minutos, fez 1-0, depois foi debater, brigar com o Bragantino durante a partida, tomou o gol de empate. No segundo tempo fez o gol de pênalti, o Edenilson bateu de maneira espetacular a penalidade máxima e aí conquistou a vitória no sufoco. E tem sido assim. Tem sido desse modelo.